coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Andas triste, carregado de pesares e de dor. A Jesus eterno abrigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou o quando para resgatar-nos Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar. Gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Já podemos alcançar. Já podemos alcançar.
Boa noite, queridos. Graça e paz seja com todos que nos acompanham nesta noite pelo sistema de alto-falante da nossa igreja e também pelo nosso canal do YouTube. Que Deus esteja com todos vocês. Amados, nós vamos dar início ao nosso culto de hoje, abrindo as nossas Bíblias no Salmo de número 23. Abramos as nossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo de número 23, texto bíblico que diz assim: Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém e amém. Amados, o nosso Deus, Ele tem cuidado de nós, Ele tem sido o nosso bom pastor, tem nos conduzido pelos caminhos, pelas veredas da justiça, tem nos conduzido também por pastos verdejantes e tem nos acompanhado nos momentos difíceis, quando passamos pelos vales sombrios, pelo vale da sombra da morte. Deus tem estado ao nosso lado. E nesse momento nós vamos nos colocar diante da presença dele por meio de uma oração de louvor. Vamos a falar com Deus neste momento. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor neste domingo, nesta noite, clamando que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor venha falar ao nosso coração e ser exaltado através deste ato que estamos realizando. Cremos na presença do Senhor em nossa vida, pedimos que o Senhor esteja ao nosso lado, em nome de Jesus. Amém e amém. Cantemos em louvor ao nosso Deus o hino de número 151. Hino de número 151. Cantemos para a honra e glória do nosso Deus, este hino que exalta e glorifica esse bom pastor que tem cuidado de nós. Hino de número 151. Pelos bosques e campinas pastoreia o bom Jesus, junto às águas cristalinas, seu rebanho em paz conduz. Ele guarda assim minha alma e a protege em seu calor, nas angústias ou na calma. Vai comigo, bom pastor, sempre amável e clemente. Vai comigo, bom pastor. Não me afligem os perigos e não tremo a tentação. Ele sempre está comigo e sustém o seu bordão. Não me aflige nem a morte, cuja sombra hei de enfrentar. Ele é meu amparo forte,
bom pastor. Sua mesa me prepara, pois minha alma quer nutrir, minhas mágoas ele sara, com seu óleo vem ungir. Certamente que a bondade toda a vida fluirei, e no céu felicidade para sempre gozarei, sempre amável e clemente, vai comigo, bom pastor. Abramos ainda as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, versículos 18 a 20, que dizem assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Queridos, o profeta Isaías faz uso aqui de uma figura de linguagem hebraica para exemplificar o nosso pecado e a maneira como Deus ele age graciosa diante do nosso pecado, nos purificando. Existe uma figura de linguagem na língua hebraica que se chama paralelismo. Paralelismos são ideias paralelas. Estas ideias podem ter o mesmo sentido e nós chamamos isto de paralelismo sinonímico, como estas ideias podem ser opostas. E aí nós chamamos este paralelismo de antonímico, ou seja, uma ideia oposta, uma ideia diferente. Nós temos aqui estes dois tipos de paralelismos, de ideias. Ideias que são opostas e ideias que são idênticas. Vou dar alguns exemplos daquilo que o profeta Isaías usa de paralelismo idêntico. Ele vai usar expressões como escarlata e carmesim, que são idênticas. E ele vai usar ideias também de lã e neve. Lã e neve representam pureza, algo que é branco. Escarlata e carmesim representam algo que é vermelho, oposto a branco. Então, de um lado você tem os pecados e de outro lado você tem a purificação. Representando a purificação, você tem lã e neve, que entre si são paralelas, idênticas. E você tem carmesim e escarlata, que são entre elas também idênticos. Mas quando você coloca lã e neve, e do outro lado carmesim e escarlata, elas estão se contrapondo. E o que Deus está dizendo? Que ainda que os nossos pecados sejam desta maneira, eles se tornarão desta maneira. Ou seja, ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Ainda que sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. E aí ele vai para um segundo versículo, um segundo estágio, onde ele continua usando também o paralelismo. Ele vai dizer: se vocês quiserem e ouvirem, comerão o melhor desta terra. Então você tem de um lado o povo que está arrependido, está ouvindo ao Senhor, e eles irão comer o melhor da terra. Mas se vocês recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Ou seja, se nos arrependermos, comeremos o melhor desta terra.
Se não nos arrependermos, seremos devorados pela boca do Senhor. Versículo de número 20. Então é mais um paralelismo. Se arrependermos, comemos o melhor da terra. Se não arrependermos, seremos comidos pela boca do Senhor. Seremos devorados pela espada. Então o profeta faz uso desse tipo de paralelismo para chamar a atenção do povo de Israel para que o povo se arrependa. Amados, é momento de arrependermos, de confessarmos o nosso pecado, de reconhecermos as nossas faltas diante do Senhor. E nós iremos, neste momento, ter mais uma palavra de oração. E logo após a oração, nós passaremos para o momento de cânticos, onde cantaremos e também louvaremos ao nosso Deus. Vamos orar uma oração de confissão neste momento. Querido Jesus, nós clamamos a Tua misericórdia e que o Senhor venha interceder por nós e que o Espírito Santo venha purificar o nosso coração de todo pecado. Reconhecemos as nossas faltas diante de Ti, reconhecemos que temos sido omissos, negligentes, temos estado distantes do Senhor e pedimos a Tua intercessão e a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Tua graça é tudo para mim. Em Tua palavra eu posso crer. Espero em Ti, renova-me pelo Teu Espírito, e eu me prostro aos Teus pés. Eu me prostro aos Teus pés, e aqui Te adorarei. Tua presença em mim guia o meu viver. Em Tua palavra há poder, restauração e redenção. Liberdade encontro em Ti, e eu me prostro aos Teus pés. Eu me
é o amor que derramou. Este é o nosso Deus. A morte venceu, ressuscitou. É digno pra sempre do louvor. Servo se fez, mesmo sendo rei. Este é o nosso Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és, dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és, dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado Mais que um carpinteiro, reflexões no Evangelho de Marcos. Queridos, já faz algumas semanas que iniciamos uma série de pregações no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele é o mais curto, é o mais breve dos evangelhos. Todavia, ele tem muito para nos ensinar. Então nós estamos trabalhando
este evangelho, estamos tirando o máximo que podemos dele, daquilo que este evangelista tem a nos ensinar. Eu gostaria, primeiramente, de relembrar com os amados o que nós trabalhamos até aqui, aquilo que nós vimos no evangelho até o presente momento. Nós tivemos 4 mensagens até agora dentro do evangelho de Marcos. A primeira, nós falamos a respeito da pregação do Batista. Na segunda pregação, nós trabalhamos o batismo de Jesus. Na terceira pregação, a tentação de Jesus. E aqui um parêntese, né? Na tentação e batismo, nós vimos o tema que Jesus é mais do que um carpinteiro, ele é o representante perfeito. Então ele nos representou no batismo e ele nos representou na tentação. No batismo nós vimos o porquê que ele foi batizado. Ele não precisava ser batizado e tampouco se arrepender, mas ele nos representou naquele momento. E nós falamos também sobre a tentação de Cristo, ele nos representando ali. E na semana passada, nós avançamos no Evangelho de Marcos, né, versículo por versículo, e trabalhamos a respeito da pregação de Jesus. A pregação de Jesus, nós vimos a primeira parte da pregação de Cristo, e hoje nós vamos continuar nesse tema que é o verdadeiro arrependimento. Mas na semana passada nós trabalhamos 2 questões da pregação do verdadeiro arrependimento. Em primeiro lugar, nós vimos sobre os agentes do arrependimento, que são 2. O primeiro agente do arrependimento é a pregação da palavra. O segundo agente do arrependimento é o Espírito Santo. Então estes são os 2 agentes, instrumentos que Deus usa para produzir arrependimento no coração do cristão. O primeiro é a pregação da palavra. O segundo agente pelo qual Deus utiliza é o Espírito Santo. Então a pregação da palavra revelada em Cristo Jesus. Aqui eu queria fazer um breve comentário, né? Você tem a palavra de Deus, que é o verbo de Deus, Cristo Jesus, que foi revelado a nós, e você tem a palavra de Deus, que é a Escritura Sagrada, inspirada pelo Senhor, e esta Escritura, que é a Bíblia, ela aponta para o verbo de Deus, que é Cristo Jesus. Então a Escritura ela é importante por isso, porque a Bíblia vai apontar para a verdade, ela vai apontar para o verbo. A Bíblia ela é a palavra de Deus e ela aponta para o verbo de Deus, para a palavra plena de Deus, que é Cristo Jesus. Então, a Escritura ela é fundamental no arrependimento por causa disso, porque ela é a pregação da palavra que vai apontar para Cristo. E o Espírito Santo é o segundo agente que Deus utiliza na pregação da palavra, aí no arrependimento, e o Espírito Santo ele vai atuar como iluminando os olhos para que o cristão contemple primeiro o seu pecado e segundo a ação de Cristo. E isso tudo a gente vai ficar mais claro à medida que a gente avança nesta mensagem. Então esses são os 2 agentes. Primeiro a palavra, a pregação da palavra. Segundo, o Espírito Santo. Em segundo lugar, nós vimos um pouco sobre o falso arrependimento e trabalhamos algumas máscaras que o falso arrependimento utiliza. As 2 máscaras do falso arrependimento. Primeiro, o medo da lei. Segundo, uma mera, singela resolução contra o pecado. Então estas são as 2 máscaras do falso arrependimento. E hoje a gente vai avançar falando um pouco mais sobre a pregação do arrependimento e veremos a segunda parte da mensagem. E o texto que leremos é o de Marcos capítulo 1,
versículos 14 e 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, o texto que diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Lerei novamente. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo: tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Amém. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Pai, clamamos a Ti que o Senhor venha falar ao nosso coração, que a Tua palavra que foi lida possa ser explicada e aplicada às nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amados, o contexto no qual este texto está inserido, nós já falamos um pouco sobre isso na mensagem anterior. Nós vimos que Jesus ele foi batizado no Rio Jordão. O Rio Jordão, o lugar onde Jesus foi batizado, era próximo de Jerusalém, ou seja, na Judéia. Jesus ele foi batizado na Judéia, ele sai do batismo e vai para um deserto próximo àquela região. E quando ele sabe, quando ele descobre, quando ele soube que João Batista havia sido preso, o que Jesus fez? Ele sai da Judéia e ele volta para Galiléia. Galiléia, onde ele morava, onde ele residia, onde ele havia sido criado, uma região pobre de Israel, uma região difícil, uma região, digamos assim, de pessoas camponesas, simples. E é ali, naquela região, que ele vai pregar a primeira vez, que ele vai começar o seu ministério. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos ingredientes do verdadeiro arrependimento. Na semana passada nós falamos sobre o falso arrependimento e as duas máscaras do falso arrependimento. Hoje nós trabalharemos um pouco sobre os ingredientes do verdadeiro arrependimento. E eu recorro aos estudos de um grande puritano, um grande pastor chamado Thomas Watson. Ele desenvolveu um estudo, isso tem até um livro, sobre o arrependimento. E ele vai definir o arrependimento da seguinte maneira: ele vai dizer que o arrependimento é uma graça do Espírito de Deus, por meio do qual um pecador é humilhado em seu exterior, a fim de proporcionar melhor entendimento. Saiba que o arrependimento é um remédio espiritual formado de 6 componentes especiais. Então, Thomas ele vai dizer que o arrependimento ele tem 6 componentes, que nós vamos chamar de ingredientes. Então imagine que é um remédio que possui 6 ingredientes. Então o arrependimento é como se fosse o remédio que Deus nos dá, e esse remédio ele é composto de 6 ingredientes. Para não ficar cansativo, eu vou dividir a nossa mensagem de hoje em 2 também. Então hoje nós vamos ver os 3 primeiros ingredientes e na semana que vem os 3 demais ingredientes do arrependimento. O primeiro ingrediente, ele é a visão do pecado. Amados, a primeira parte do remédio de Cristo são os olhos abertos. Então o primeiro ingrediente é a visão ou a revelação do pecado. O texto bíblico de Atos, capítulo de número 26, versículo de número 18, declara: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, aqui nesse texto bíblico, nós temos a expressão para
lhes abrires os olhos. Então esse é o primeiro ingrediente que Deus utiliza para produzir o verdadeiro arrependimento. É a visão do pecado. Este é um dos fatos importantes e nós observamos, por exemplo, na vida do filho pródigo. O filho pródigo, o texto bíblico declara em Lucas capítulo 15, versículo 17, a seguinte informação. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Então a visão do pecado, ela vai fazer com que o pecador caia em si, que ele tenha a revelação do estado de miséria. É como se você estivesse preso durante toda a sua vida num quarto escuro. E esse quarto está repleto de sujeira e de bagunça. E você não tem como organizar o quarto porque você não enxerga nada. Mas você tropeça o tempo todo nele, você cai, você se machuca e há sujeira por todo lado. Não tem como organizar esse quarto. Mas a partir do momento que o sol brilha ali, que alguém abre a janela e a luz entra naquele quarto, você então primeiro descobre a sua miséria e a situação que você se encontra, e a partir disto você consegue identificar onde está a sujeira e fazer uma limpeza no teu quarto. Agora imagine que isto represente o nosso coração e a nossa vida aprisionada no pecado. Não tem como nos arrependermos sem ter a iluminação de Deus a respeito do pecado. Foi isso que ele operou no filho pródigo e em tantos outros textos. Eu me lembro de dois que demonstram isto, né? Isaías, capítulo 6, diz que o profeta viu o Senhor no alto e sublime trono. E a partir desta visão de Deus, ele chega à seguinte conclusão: eu sou pecador, eu sou miserável, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Então uma visão contínua da glória de Deus, da revelação de Cristo, vai mostrar a nossa miséria. É o que o salmista, no Salmo de número 8, diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E aí ele vai dizer: quem é o homem para que dele te lembres? Ou seja, ele teve a visão da sua miséria. E aqui eu quero lembrar os amados, né, da primeira criação do nosso Deus. Se você observar bem, Gênesis capítulo 1 nos mostra a primeira criação do nosso Deus. O primeiro ato criativo de Deus foi criar a luz. A luz foi a primeira coisa que Deus criou. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. Portanto, a primeira coisa que deve haver em uma pessoa arrependida é a iluminação. O apóstolo Paulo aos Efésios declara: agora sois luz no Senhor. Os olhos são feitos tanto para ver como para chorar. Antes de lamentarmos pelo pecado, nós temos de ver o pecado. E disso podemos inferir que onde não há percepção do pecado, não pode haver arrependimento. Ou seja, uma pessoa que não contempla o pecado na sua vida, ela não tem como se arrepender. Uma pessoa que não consegue entender, identificar o erro em si, ela não vai se arrepender do pecado. E qual é o problema? O problema é que na maioria das vezes nós somos excelentes em enxergar o pecado do outro. Nós somos ótimos em identificar o erro do nosso próximo e em enlistar o erro do nosso próximo. Mas não identificamos o erro em nós. Ou seja, nós somos excelentes em identificar o pecado no nosso próximo, mas não temos a mesma facilidade de observar o erro em nossas vidas. Queridos, o pecado, ele precisa ser iluminado, ele precisa ser exposto pelo nosso Deus, para as nossas vidas, para o nosso arrependimento. Isso vai fazer com que o pecador venha a cair em si. Como o texto de 1º livro de Reis, capítulo 8,
Versículo de número 47 diz: E na terra onde foram levados cativos, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade. Então aqui no texto bíblico nós vemos a informação de que o homem, a partir deste cair em si, a partir do momento que ele é revelado o seu pecado, ele vai se converter e ele vai constatar a pobreza que há nele. Jesus declara em Mateus capítulo 5, versículo de número 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então uma pessoa que tem a visão da sua miséria, ela é vazia de si, ela é pobre de si, ele é pobre do seu próprio espírito. Então o primeiro ingrediente do arrependimento é a visão do pecado. O segundo ingrediente do arrependimento, ele é a tristeza pelo pecado. Ou seja, queridos, a visão do pecado, que é o primeiro ingrediente, vai nos conduzir ao segundo, que é a tristeza pelo pecado. O Salmo 38, versículo 18 diz: confesso a minha iniquidade e suporto tristeza por causa do meu pecado. Quando nós temos ciência do nosso pecado, a segunda atitude do arrependimento é sentirmos tristeza por causa disso. É não nos orgulharmos. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, quando ele fala das bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, nós já trabalhamos aqui na igreja, né, que o sermão da bem-aventurança é como se fosse uma escada, que você vai subindo os degraus. O primeiro degrau da bem-aventurança é bem-aventurados os humildes de espírito. Ou seja, a primeira coisa que um cristão deve produzir é ser vazio de si. É olhar para a sua vida e dizer: eu sou um miserável pecador. Eu sou uma miséria. Não há bondade em mim. Se o Senhor olhar para dentro de mim, o Senhor nada vai encontrar de bom, como diz uma canção. Então, ser vazio de si é fundamental. É aquilo que João Batista declarou: importa que ele cresça e eu diminua. Eu tenho que me diminuir, eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que renunciar à minha vontade. Então, o arrependimento produz isso. A visão do pecado vai fazer com que você se diminua. E o segundo degrau da bem-aventurança é: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não é qualquer choro, é o choro pelo pecado, pela miséria, pela pobreza. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que choram por sua pobreza, aqueles que choram porque não são parecidos com Cristo. Aqueles que choram porque quando olham para si, percebem quão pobres eles são de espírito. E eles deveriam ser cheios do Espírito Santo e não são. E eles deveriam ser parecidos com Cristo e ainda não são. Isso deve produzir um choro, um lamento em nossa vida. Queridos, nós lamentamos muitas coisas. E aqui eu gostaria de refletir um pouco dentro daquilo que nós lamentamos. Nós lamentamos muitas vezes a perda de pessoas queridas. Isso é motivo para lamentarmos, sem dúvida. Sem dúvida, seria muito insensível pensarmos que não deveríamos chorar por perder pessoas queridas. Só que algumas pessoas lamentam outros tipos de perda e ficam a vida toda lamentando a perda de um bem material, a perda de um lote, a perda de um terreno, a perda de dinheiro. Mas o que nós não vemos muitas pessoas se lamentando é quando elas perdem a identidade de Cristo no coração delas. É quando elas perdem a comunhão com o Senhor. É quando elas perdem o amor e o primeiro amor por Cristo Jesus. Nós estamos lamentando o fato de que perdemos
temporariamente, mas já faz 4 meses, o culto público. Mas não é comum vermos lamentos sinceros de pessoas que dizem: Senhor, quantas vezes negligenciamos o culto público? Quantas vezes negligenciamos a comunhão? Quantas vezes fomos à igreja mais preocupados com a nossa aparência? Quantas vezes fomos à igreja mais preocupados com a aparência daqueles que estavam lá na frente? Quantas vezes fomos à igreja preocupados com a aparência, com coisas fúteis, e não nos preocupamos se estávamos realmente parecidos com Cristo? Se realmente Cristo estava sendo exaltado e glorificado? Veja bem, nós devemos contemplar a miséria do nosso coração, o quão religiosos fomos e somos. Que Deus tenha misericórdia da igreja, que Deus tenha misericórdia da situação tão banal que o culto se tornou em muitos lugares, e isso deve ser para nós motivo de tristeza, motivo de lamento. Pelo que lamentamos? O que realmente nos motiva a lamentar? O que realmente nos motiva a entristecer? O que é motivo para nos entristecermos? Pecado. O pecado é motivo para nos entristecer. Perseguição nunca será motivo para nos entristecer. A prisão nunca será motivo para nos entristecer. Nós vemos o apóstolo Paulo aos Filipenses dizendo: eu me alegro no Senhor. E repito, eu me alegro no Senhor. Um homem que estava preso, um homem que estava passando fome e dificuldade, ele se alegrava, mas ele se entristecia. Ele se entristecia naquilo que deveria produzir tristeza nele. O pecado deve produzir tristeza. É isso que deve nos entristecer. É isso que deve levar o nosso coração a lamentarmos diante de Deus. É a miséria do nosso pecado. Então a visão do pecado nos conduz para o segundo ingrediente, que é a tristeza. A tristeza pelo pecado. A tristeza, segundo Deus, ela implica em 3 atitudes. Ou seja, para que a tristeza seja verdadeira, ela tem que ter 3 atitudes. Primeiro, a tristeza precisa tornar Cristo precioso. Cristo deve ser o nosso bem mais precioso. E o pecado é afronta ao nosso Mestre. O pecado é quando nós entristecemos aquele que com graça nos chamou. E a tristeza deve ser por causa disso. Nós erramos contra um Cristo que é precioso. Além disto, a tristeza ela implica repelir o pecado. Eu não posso sentir amor pelo pecado. O pecado crucificou a Jesus na cruz. Aquilo que é mais precioso e puro foi crucificado pelo meu pecado. Eu devo repelir o pecado. E além disso, a verdadeira tristeza do pecado, do arrependimento, ela implica em preparar-se para receber firme consolo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, diz o Salmo 126. Queridos, o terceiro e último ingrediente do arrependimento é, por fim, a confissão. Ou seja, pelo menos hoje, né? Semana que vem nós veremos os 3 demais ingredientes. Mas para hoje, o terceiro e último ingrediente é a confissão. Então perceba que, em primeiro lugar, o primeiro ingrediente é a visão do pecado. O segundo ingrediente é a tristeza pelo pecado. E o terceiro ingrediente é a confissão. Vamos lembrar o filho pródigo? O filho pródigo primeiro caiu em si, ele teve a visão do pecado. Depois ele lamentou, ele se entristeceu. E ele disse: eu aqui estou comendo a comida dos porcos, enquanto meu pai e os empregados do meu pai
eles passam muito bem. E o que ele então passa a ter a terceira atitude? Ele diz: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Ele vai confessar o seu pecado. O texto bíblico de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 17, ilustra também isso ao dizer que, vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou o Senhor e disse: Eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém, estas ovelhas que fizeram, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Eu é que pequei, disse Davi. Ele está confessando, reconhecendo a sua culpa. Amados, a confissão, ela possui 3 características. A verdadeira confissão possui 3 características. A primeira é que a confissão, ela deve ser autoacusadora. Vamos lembrar de Adão e Eva, quando pecaram, eles não fizeram uma confissão de pecados. Adão disse: foi a mulher disse: foi a serpente. Isso não é confessar. Diferente de Davi, que chegou ao Senhor: eu pequei, eu errei, aqui está minha culpa, aqui está meu pecado. A confissão não é acusar o outro. Confessar o pecado não é justificar. Confessar, é reconhecer, é se autoacusar. É chegar diante de Deus e falar: Deus, eu pequei, eu cometi este pecado, eu fui infiel, eu defraudei, eu roubei, eu matei, eu odiei, eu quebrei tal mandamento. Isto é confessar, é ter uma atitude autoacusadora. A segunda atitude, a confissão, ela deve ocorrer com contrição. O que é contrição? É tristeza e humildade. É se quebrantar diante de Deus. A palavra do Senhor declara que um coração contrito Deus não despreza, porém ele resiste aos soberbos. Uma pessoa que está diante de Deus arrependida, ela não vai agir com soberba. E a terceira e última característica da confissão, ela precisa ser espontânea. Ela não pode ser induzida pelo homem e tampouco forçada. Ela precisa ser espontânea. Então, as 3 características da confissão: ela é autoacusadora, ela ocorre em meio à contrição e ela deve ser espontânea. Esse é o terceiro ingrediente do arrependimento. Então, para concluirmos, vamos apenas recapitular quais são os ingredientes desta noite do arrependimento. Primeiro, a visão do pecado. Segundo ingrediente, a tristeza pelo pecado. E o terceiro ingrediente, a confissão do pecado. Próximo domingo, nós veremos mais 3 ingredientes do verdadeiro arrependimento. E se Deus quiser, estaremos aqui. Eu te convido a divulgar esta mensagem e convidar outras pessoas também para nos acompanharem no próximo domingo. Nós vamos encerrar o nosso culto neste momento com uma oração e receberemos a bênção do Senhor. Vamos orar? Meu Deus, ó Pai, clamamos a Ti que o Senhor produza o verdadeiro arrependimento em nós, que o Senhor revele os nossos erros e faltas, que o Senhor também, Deus, pela Tua graça e misericórdia, que o Senhor venha produzir a tristeza pelo pecado em nosso coração e nos conduzir ao arrependimento. Em Teu nome, Jesus, clamamos que o Senhor nos dê uma semana abençoada para a honra e glória do Teu nome, que é precioso, nome de Jesus. Amém. E agora, amado povo de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão repousem sobre vocês, hoje e para todos sempre. Amém e amém.